Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Aqui é a nossa capa, né? A capa do estudo de hoje. A besta que emerge do mar vai do versículo 1 ao 10. Isso está dentro do contexto ainda da 7ª trombeta. Aqui seria o terceiro ai contra os homens. Satanás é lançado do céu e outros eventos do capítulo 11, 15 até o 13, 18. A gente fecha nesse capítulo hoje. Então, aqui é a ascensão do anticristo ao poder sobre 10 reinos dentro do antigo Império Romano. Aqui outro comentarista mais abaixo. Tá? Então, lembrando sempre que comentaristas não quer dizer que eles estejam 100% certo, né? Mas eles passaram praticamente a vida deles estudando isso aqui. Então, muita coisa que eles trazem aqui a gente nos faz pensar, né? O último império de Satanás na terra, a besta que se levanta do mar. Ao ser derrotado por Miguel e lançado sobre a terra, o diabo se organizará para vencer o resto da semente da mulher e tentará manter o que ele pensa que lhe sobrou. 2 pontos. A posse do planeta. No intuito de se estabelecer como Deus e ser adorado pelos homens,
buscará a união entre governantes e líderes mundiais e os fortalecerá. Deste fortalecimento sobrenatural nascerá o último império do homem valente, mas terá pouca duração, pois o Cordeiro o vencerá. As águas do mar são todos os povos, nações e línguas, que por não aceitarem o senhorio de Cristo, elegem sobre si homens maus, egoístas e enganadores. Estes colocam o coração, a alma, o entendimento e as forças a serviço de Satanás e não de Deus. Através deles, Satanás formará um sistema sociopolítico e econômico ágil, esmagador e destruidor de tudo e de todos que se lhe opõem, até dos próprios aliados. Apocalipse 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. As cabeças, os diademas e os chifres da besta. As 7 cabeças e os 10 diademas significam a autoridade que o diabo exerceu e ainda exercerá sobre os reinos da terra. Os 10 chifres representam todos os reinos que se formarão nos tempos finais e que, juntos com a besta, receberão o poder das mãos do dragão. A cabeça ferida de morte e que reviveu é chamada de a besta, porque todas as demais cabeças já não existem, e, portanto, ela é o que sobrou da besta e, por isso, a representa. Quando ocorrer o milagre da ressurreição, ela receberá o poder e a autoridade dos 10 reis para formar uma poderosa liga que combaterá o Cordeiro. Outro comentarista, esse mar aqui, ele se refere ao mar Mediterrâneo, para ele, pois as nações sob o governo do anticristo o cercam em 3 lados. O mar representa os povos em passagens simbólicas. Apesar dele dizer aqui que esse mar se refere ao mar Mediterrâneo, ele não deixa de citar que os povos em outras passagens são simbolismos também. O dragão, então, Apocalipse 12, 3, só para a gente lembrar aquilo que a gente já vinha estudando, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A gente vê que aqui inverte, né? Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres, 10 diademas. O contrário do dragão lá. Esse mar, então, para a gente entender essa questão de mar e terra, Daniel 7, 2 e 3, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, que mar é esse? O próprio Daniel aqui vai explicar no capítulo 7, 17, estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Tá? Então, o anticristo ele vai se levantar da própria terra. Tá? Quando ele fala mar, está se referindo a isso também. Spoiler lá em Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Aqui a gente vê alguns impérios que já caíram. 5 caíram. Mais à frente, quando nós estudarmos Apocalipse 17, nós vamos parar um pouquinho, né, para a gente ver que reinos são esses, mas já está aqui para vocês lerem. Ó. Um existe na época de João, e o outro ainda não chegou, que é o 7º reino, ou os 10 reinos que se levantarão lá de Roma. Seria o Império Romano revivido, com 10 reis dali daquela região. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Apocalipse 17, 11, mais um spoiler. E a besta que era e não é também ele, o 8º rei,
e procede dos 7 e caminha para a destruição. Esse 8º rei é o próprio anticristo. Ele vai fazer um reino ali em cima desses 10 que surgirão. Fiquem tranquilos com relação a esse entendimento. Depois nós veremos isso com calma. Spoiler também, Apocalipse. Essa é uma peculiaridade do nosso estudo hoje, que a gente vai ver muito Daniel e Apocalipse também. Bastante referência, né? Para a gente cruzar essas informações e entender esse capítulo 13 um pouco mais. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Isaías 17, 12 e 13, bramido dos povos. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. O Império Romano restaurado, mais a besta que emerge do mar. Vamos ver algumas referências, praticamente todas em Daniel aqui. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esses 10 chifres são oriundos do Império Romano, o antigo Império Romano, porque aqui ele fala o 4º animal. E o 4º animal, lá em Daniel, era o Império Romano. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ele se refere aqui ao Império Romano, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, o anticristo, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. O 4º animal, o Império Romano, Daniel 7, 23 ao 25. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Na verdade, vocês precisam atentar para isso aqui, ó. Ele devorará toda a terra, se referindo ao território dominado por esse império, que é o sul da Europa, o Mediterrâneo ali, o norte da África, o Oriente Médio e o sul da Ásia, um pedaço lá. Quando ele se refere a toda a terra, não quer dizer que era todo o globo naquele período. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, para ficar bem claro, esses 10 chifres que se levantarão no futuro, eles se levantarão daquele mesmo reino, o Império Romano. E depois deles se levantará outro, que é o 8º reino, ou o Anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Ele vai derrotar 3 reis desses 10 aí, o Anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, né? E aqui a besta que emerge do mar, essa que nós estamos falando, nós só falamos dele aqui, lá em Daniel. Daniel 11, 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero.
até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Para este autor aqui, representa os 7 impérios que perseguiram Israel grandemente no passado, com os 10 chifres, que na realidade é a 7ª cabeça. Os 10 chifres representam 10 nações que estão ainda no futuro. Sobre os seus chifres, 10 diademas. Os chifres agora, sendo coroados, indicam que essas 10 nações já subiram ao poder e empregarão esse poder para ajudar o anticristo. Estarão localizados no Oriente Médio e em partes da Europa e possivelmente na África do Norte, tudo dentro do antigo território do Império Romano. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Satanás controla esses impérios e controlará as 10 nações. Daí o nome de blasfêmia. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 1 João 4, do 3 ao 5, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E no finalzinho desse contexto, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Assim será na época do anticristo também. O enganador e o anticristo, 2 João 1,7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. 20 fatos sobre a primeira besta de Apocalipse 13. A gente pensar, né? Essa besta será um homem, ela subirá do mar da humanidade, governará o território dos 7 reinos simbolizado pelas 7 cabeças, governará os 10 reinos que ainda estão para se formar dentro do antigo território do Império Romano, será um blasfemo, renovará o antigo Império Grego. A besta é semelhante a um leopardo, que no livro de Daniel simboliza o Império Grego. Também terá características da Medo-Pérsia, que é o urso, e da Babilônia, que é o leão. Receberá poder, o trono e grande autoridade de Satanás. Não será assassinada, nem ressuscitará dentre os mortos, como alguns ensinam. É uma das cabeças sobre a besta que é ferida de morte e curada, e não a besta propriamente dita. Portanto, todas as teorias de que o anticristo será um homem ressurreto, uma reencarnação de algum homem da história, uma encarnação do diabo, etc., são falsas. Terá todo mundo admirado e seguindo seus passos, será objeto de adoração, será um adorador com muitos dons sobrenaturais, poder e sucesso lhe serão dados por 42 meses, desafiará Deus e dirá ser o próprio Deus, guerreará contra os judeus e os cristãos, e multidões serão mortas por ela, poder lhe será dado sobre todas as nações dentro dos 10 reinos do antigo território do Império Romano, será adorada como Deus, e terá um líder religioso no falso profeta de Apocalipse 13 e 11, que a gente vai ver, que é a segunda parte desse capítulo aqui. E permitirá que seja adorada a sua própria imagem, e fará com que o sinal ou emblema de seu reino, ou de seu nome, ou o número do seu nome, seja gravado sobre a mão direita ou a testa de seus seguidores. Apocalipse 13, 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. O reino do anticristo, para esse autor, é a Grécia renovada, o 8º reino, depois do 7º ou dos 10 reinos de Roma. Então, a sequência será
10 reinos serão criados ali na Europa, sul da Europa, naquela região onde era o Império Romano ali. E o anticristo ele vai derrotar 3 desses reis aí. Deu-lhe seu poder. 20 itens do poder do anticristo. Ele vai ter poder para blasfemar contra Deus, vencer os santos, vencer os judeus, conquistar nações, destruir a mística Babilônia, matar as 2 testemunhas, mudar tempos e leis, entender mistérios, fazer o que bem entender por um tempo, operar milagres, fazer prosperar o engano, controlar o dinheiro e o comércio, causar grandes decepções, controlar a religião, controlar todas as vidas em sua esfera, controlar reis, fazer todas as nações temê-lo, reinar por 42 meses, mobilizar nações para o Armagedon e combater Cristo. Ele tem a semelhança de leopardo, urso e leão, como já foi comentado ali. Ele traz algumas características dos antigos impérios. A gente vê lá em Daniel 7, do 3 ao 6, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, o segundo era semelhante a um urso, e o outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui se referindo ao Império Greco-Macedônico, bem interessante esse império aqui para a gente comentar. Esse outro aqui, autor, mais à direita, a besta que vi, representa o anjo caído que será solto do poço do abismo para ajudar o anticristo. Naturalmente que depois vocês vão ler com calma isso, esses textos aqui, essas referências, ele está dizendo que a besta aqui já é outra coisa, ó. Representa o anjo caído que será solto do poço do abismo para ajudar o anticristo. Tanto o anjo caído como o anticristo são chamados de besta, mas são 2 seres diferentes, semelhantes ao leopardo. Esse anjo caído ajudará o anticristo a conquistar rapidamente. Daniel também descreve esse acontecimento, lá em Daniel 7,6. A semelhança de leopardo, urso e leão. 1 Pedro 5,8, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Já vimos isso aqui, nas referências do capítulo 12. Aqui o 8º reino, a Grécia renovada. Esse texto de Zacarias aqui é o mais claro, que fala desse reviver desse império grego. Vejam aqui, ó, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e porteei como a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Então aqui, ó, Deus é a defesa de Judá contra o anticristo, e aqui no caso o revivido Império Grego durante o Armagedon. A intenção do dragão, só para a gente lembrar, Apocalipse 12:13, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Não podemos esquecer disso, a intenção dele agora é essa, perseguir a mulher e a sua descendência. Pés como os de urso tem a característica do antigo Império Medo-Persa, que é a ferocidade. A boca como a de leão representa a finura, a grandiosidade e a pompa do Império Babilônico. O seu poder e o seu trono e grande autoridade. Desse modo, o anticristo terá Satanás ajudando-o, assim como esse anjo caído e poderoso, e, sem dúvida, um exército de outros anjos caídos e espíritos demoníacos. Anteriormente, nós tínhamos alguns impérios, né, que comandavam e até perseguiam Israel. O Império Egípcio é um deles, o Império Assírio também, já está aí o mapa. Então, aqui nós já temos mais 3 impérios juntos. Esse mapa aqui é bem conhecido, tem em quase todas as Bíblias. O Império Babilônico aqui, esse que parece um capacete. O Império Babilônico, depois veio a Média e a Pérsia, conquistam grande parte do território, e depois Alexandre o Grande vai conquistar também todo esse território aqui. E só aqui nesses primeiros, aqui nós temos 5 impérios. Então foi desse império aqui de Seleuco
que saiu Antíoco Epifânio, que foi aí, é considerado o anticristo aí do Antigo Testamento. Esse aqui é o Império Romano, já dividido. Percebam que o território dele vai do Oriente até o Ocidente, aqui, inclusive a Britânia, onde é o Reino Unido hoje. Eles chegaram a conquistar esse território por um tempo, o norte da África também. Não foi tão extenso como os demais reinos. Esse que eu acabei de passar para vocês. E aqui seria o Império do Anticristo. Aqui está todas as representações daqueles animais lá do sonho, né, da visão de Daniel. E aqui simbolizando aquele pequeno chifre que ele vem aqui do meio daqueles 10 chifres. Né, e esses 10 chifres eles saem do antigo Império Romano. Por isso que nós temos essa indução aí para que o anticristo ele vem desse território aí do antigo Império Romano. E se isso for verdade, que ele virá desse território aqui, esse império do anticristo vai ser todo esse trecho aqui. Essa parte que pega aqui a França, a Áustria, a oeste da Romênia, Itália, Espanha, Portugal, a própria Grécia, Turquia, o norte da África, aqui do Marrocos até o Egito, e até o final aqui, já beirando a Índia, né, conquistada por Alexandre o Grande. Então, o Império Romano ele foi até aqui essa região onde fica os rios Tigre e Eufrates, né, seria o limite mais ao oriente do Império Romano. Mas se ele dominar todo o território desses impérios, ele vai ir até o limite lá com a Índia. Então, seria esse os 10 reinos que seriam dominados, conquistados e passado o controle para o anticristo no futuro. Apocalipse 13:3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Uma de suas cabeças como ferida de morte. Agora prestem bem atenção nisso aqui. O que ele se refere? Nesse momento, nesse versículo 3, ele não se refere ao anticristo, mas a um dos impérios do passado que perseguiu grandemente Israel. Diz respeito ao Império Grego, sob Alexandre o Grande, e, na verdade, fala do mesmo anjo caído que ajudou Alexandre. Quando Alexandre morreu, esse anjo caído, que o havia ajudado a conquistar com tanta rapidez, foi trancado no poço do abismo. Sua chaga mortal foi curada. Refere-se ao fato de que esse anjo caído será libertado do poço do abismo para ajudar e apoiar o anticristo. É duvidoso que o anticristo saberá a fonte do seu poder ou a perceberá, tomando para si todo o crédito. Toda a terra se maravilhou após a besta. Isso se refere à parte do mundo que ele conquistou, mas com todo o mundo certamente rendendo-lhe homenagem, já que ele agora parece emanar capacidade sobre-humana. Então, eu acredito que ele vai ter grande influência no mundo todo, sim, apesar de não comandar todo mundo, apenas aquele território ali. Uma das cabeças feridas de morte, eu trago aqui alguns textos, não vou mencioná-los aqui, a gente já comentou, tem outros comentaristas também. A terra vai se maravilhar com isso. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aqui mesmo, Apocalipse 13, 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Um spoiler lá em 17, 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo,
se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Chegamos ao versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, aqui a fonte do poder do anticristo é o próprio Satanás. Essa adoração, essa idolatria que você vê hoje, ela se intensificará ali nesse período também. Daniel 11:37 diz que ele não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. E aqui em João 5:43, Cristo está prevendo a sua rejeição e a aceitação do anticristo pelos judeus. E aí ele diz: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. 1 Coríntios 10:20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aqui mesmo em Apocalipse 13, versículos 14 e 15, ele seduz, o falso profeta, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou 3 anos e meio. Sua blasfêmia é a duração de seu reinado. Lembrando que blasfêmia, eu até coloquei aqui, é amaldiçoar, insultar, maldizer, praguejar, renegar, ultrajar, vituperar. Insolência, então, significa isso. Então, ele tem uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. São afirmações poderosas que vão ser feitas com o nome de Jesus sendo ridicularizado. Daniel 7:11, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Outras traduções dizem que o seu tabernáculo são os que habitam no céu. Então, aqui é a presença de Deus ali. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Ele usará a influência da imprensa, do rádio, da televisão e dos computadores, eu coloquei internet aqui, para degradar o Deus da Bíblia. Será um regime de blasfêmia de alcance mundial como nunca antes o mundo conheceu. E dos que habitam no céu, embora se refira a todos os crentes no céu, mais especificamente se refere aos 144 mil judeus arrebatados e já estão no céu. Os insultos serão muitos e rápidos, de fato ridicularizando o céu. Sobre essas blasfêmias ainda, Mateus 12:31, ele deixou claro isso. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Esses moradores do céu aqui, a gente tem alguns exemplos de quem seriam eles. A própria Trindade é um exemplo, naturalmente, Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Trindade, anjos, crentes, etc., também em Hebreus 12:22-24. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, esses aqui são os habitantes dos céus.
Naturalmente que os 24 anciãos e os 4 animais também, a gente viu isso lá em Apocalipse 4. Apóstolos e profetas também são habitantes dos céus. E esse tabernáculo de Deus, a gente vê também aqui em Apocalipse 21, 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, que é a santa cidade, a nova Jerusalém. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Subtítulo que esse autor coloca, sua peleja contra os santos, ele vai fazer guerra contra eles e vai vencê-los. A guerra contra os santos, isso incluirá todos os crentes do mundo inteiro, e também o texto sugere pela palavra vencê-los que o Senhor permitirá que isso aconteça. Esse poder que vai ser dado a ele não inclui a totalidade do mundo, mas a região sobre a qual ele tem controle, a qual é basicamente a região do antigo Império Romano. Guerra aos santos, então, Daniel 8, 24, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A tentação de Jesus também, vimos um pouquinho disso. O diabo vai dizer para ele: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vejam o que diz esse autor aqui: extensão do reino do anticristo. A extensão do reino dele. Tá aí, ó. 15 provas de que o anticristo não será um ditador mundial em extensão do reino do anticristo. 4 afirmações em Apocalipse 13 levaram alguns a crer que o anticristo governará literalmente o mundo todo e fará com que todo homem sobre a terra receba um sinal ou seja morto. São elas: deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, no versículo 7. Adoraram todos os habitantes sobre a terra, com exceção dos cristãos, no versículo 8. Faz com que todos, pequenos e grandes, lhes seja posto um sinal, versículo 16, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome ou o número, versículo 17. Aparentemente, essas afirmações poderiam provar que o anticristo será um governante mundial, disposto a matar todos os que estiverem sobre a terra que não receberem a sua marca, nome ou número. Mas o contrário é verdadeiro, pois o termo todos nesta passagem é simplesmente uma figura de linguagem, uma sinédoque, em que todo é usado para representar uma parte, como diríamos, todos da cidade, todo o país, ou todas as pessoas do país estavam presentes na noite passada. Se os Estados Unidos criassem uma lei dizendo que todos os homens de todas as nações e línguas deveriam alistar-se em um determinado dia, do contrário seriam mortos, naturalmente entenderíamos que a lei só se aplicaria a todos os homens de todas as nações e línguas que estivessem sob o governo dos Estados Unidos, e não aos homens das nações e línguas que estivessem sob outros governos. O termo todos é usado em um sentido limitado centenas de vezes nas Escrituras. E aí ele deixa os textos aqui. Tais termos, como os de Apocalipse 13, foram usados para referir-se a outros governantes e reinos que não governaram literalmente o mundo todo. Disse de Nabucodonosor, onde quer que habitam os filhos dos homens, fez que reinasse sobre todos eles. Da Grécia também, o qual dominará sobre toda a terra. De Roma devorará toda a terra. Nenhum destes reinos governou o mundo todo. Apocalipse 13 limita o reino do anticristo aos 10 reinos que ainda estão para se formar dentro do antigo Império Romano. A besta só tem 10 chifres e não 65, mostrando simplesmente que uma parte limitada da terra estará debaixo da autoridade do anticristo.
Apocalipse 17, 8 e 17 também limita o reino do anticristo aos 10 reinos. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis com a besta. E estes entregarão seu poder e autoridade à besta. Então ele vai dominar territorialmente esses 10 reinos mesmo. Em Daniel 7, 7, 8, 23 e 24, temos a localização definitiva dos futuros 10 reinos. Eles estarão dentro e não fora do antigo território do Império Romano. Os Estados Unidos e muitos outros países nunca fizeram parte do antigo Império Romano. Por isso, não farão parte dos 10 reinos que se formarão nos últimos dias dentro desse império. Nenhum país fora dos 10 reinos será governado pelo anticristo, e nenhum sinal da besta será imposto a algum homem fora do reino dele. Em Daniel 9, 27 e 11, do 40 ao 45, o anticristo ele viola sua aliança de 7 anos com Israel e assume o controle da Palestina e de muitos outros países. Mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon, que seriam a atual Jordânia e a Arábia. Se estes países escapam do anticristo, os que estão na fronteira da Palestina não escapam dele. Então é perfeitamente concebível que muitos países do outro lado dos vastos oceanos também escaparão deles. A nação de Israel escapa do anticristo, chegando a salvo no deserto de Edom e Moabe, onde é protegido por Deus por 3 anos e meio, ou durante o tempo em que se imagina que todo o mundo receberá o sinal da besta. Em Daniel 11, 44 e 45, afirma-se que os países ao norte e ao oriente dos 10 reinos, sob o governo do anticristo, farão guerra contra ele. Esses países também não são governados por ele e, portanto, não são forçados a receber o sinal. Em Apocalipse 16, do 13 ao 16, temos 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que operam milagres por meio de embaixadores, procurando assim a cooperação de muitas nações para ajudar o anticristo a ir contra Jesus Cristo no Armagedon. Essas nações não terão sido conquistadas por ele, nem estarão sob seu governo. Do contrário, não teriam sido convencidas a ajudá-lo no Armagedon. Se ele as governasse e elas o amassem o suficiente para adorá-lo e receber o seu sinal, tais ministérios de demônios não seriam necessários. Em Apocalipse 13, 4, temos a prova de que há nações que o anticristo não conquistou. Se não houvesse nações que não estivessem sob o seu governo, seria insensato levantar a pergunta sobre quem pode conquistá-lo. A gente leu aqui agora, 13, 4. Em Apocalipse 14, do 9 ao 11, afirma-se que todo homem que receber o sinal da besta, ou o seu nome, ou o número do seu nome, será enviado para o inferno eterno sem exceção. Se, como alguns ensinam hoje, o anticristo matar todo aquele que não receber o sinal da besta, e se, como se afirma aqui, todo aquele que o receber for enviado para o inferno eterno, não restará ninguém na terra para habitá-la no milênio e na nova terra. Portanto, tal doutrina que diz que o anticristo matará todos os que estiverem na terra, que não receberem o seu sinal e o adorarem, é literalmente falsa. Então, muitos irão se salvar ali, não vão receber a marca da besta. A verdade é que o anticristo criará uma lei em que todos os que fazem parte dos 10 reinos deverão adorá-lo e receber o seu sinal, mas a lei não irá e não pode ser literalmente imposta a um território tão vasto em menos de 3 anos e meio. Seria impossível para um anticristo humano fazer contato com cada homem do mundo todo e ver morto cada um que não recebesse o seu sinal. Digamos que talvez estivesse quase mostrando que um homem pode fazer mais coisas em 3 anos e meio do que o que Deus, Cristo, o Espírito Santo, os anjos e todos os homens remidos
puderam fazer ao longo de quase 2000 anos. O evangelho tem sido anunciado a esse tempo, e ainda existem milhões de homens na Terra que nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Coloquei aqui, década de 60. Como uma nova doutrina e uma nova religião da besta poderiam ser anunciadas a todo mundo em 3 anos e meio. Uma razão por que o anticristo não poderá impor tal lei nem dentro do território romano em 3 anos e meio tem a ver com as guerras entre seus 10 reinos e as muitas nações ao norte e ao oriente de seu império. Essas guerras irão mantê-lo tão ocupado que ele não poderá dar plena atenção à aplicação de suas leis religiosas. Então também haverá, sem dúvida, formas de evitar tais leis em certas localidades, como também de evitar aquelas que dizem respeito à lei criada por qualquer outro homem. Oficiais locais, influência de parentes, dinheiro, suborno e muitas outras coisas permitirão que alguns que fazem parte de seu reino escapem da literal obediência a tal lei. Guerrilhas contra o anticristo poderão ser feitas em todas as partes de seu reino, impossibilitando a aplicação literal de tal lei. O anticristo virá e irá sem que milhões de pessoas em várias partes da terra saibam que ele existiu. Isto se aplica a Jesus Cristo e se aplicará ao anticristo. Muitas pessoas no interior de certos países ainda não sabem que houve 2 guerras mundiais em uma geração. Muitas não sabem que temos automóveis, aviões, etc. Mais uma vez eu coloquei aqui, década de 60. Hoje já é bem diferente isso. A Bíblia ensina que no milênio, Cristo estará reinando em Jerusalém por algum tempo antes de seus agentes entrarem em contato com certos povos na terra e tentarem trazê-los para debaixo de seu governo. Assim será nos dias do anticristo. Ele fecha esse texto aqui.